Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Este é o quadro Leitura Psi, em que trago algumas leituras como recomendação para estudantes ou para quem simplesmente quer entender um pouquinho mais sobre psicologia, saúde mental. Eu sempre deixo minhas considerações. E hoje nós vamos falar do livro Sobre o Behaviorismo, do Skinner. Assim como eu comentei no vídeo sobre o Walden Chu, eu acho que Skinner não investia muito bem em design, em capas, né? Apesar de ser reimpressão, reedição. Mas não julgue o livro pela capa, a questão estética não importa nesse sentido, e é um livro muito bom. Aqui é a carinha dele, essa capa meio laranja e branca. E eu gosto sempre de ler o blurb para vocês, então eu vou começar lendo ele. Que eu adoro também essa primeira parte dessa primeira frase que vem escrito. Sobre o behaviorismo. B.F. Skinner. Criticado por uns, louvado por outros. B.F. Skinner vem se afirmando há anos como o mais importante e mais categorizado behaviorista de nosso tempo. Suas ideias têm influenciado e continuam a influenciar as chamadas ciências do comportamento. Não obstante as incompreensões, quando não há má vontade, revelada por tantos quanto a natureza e fundamentos científicos dessas ideias. Daí a importância deste sobre o behaviorismo, livro de Skinner que apresenta, em linguagem concisa e acessível, sua visão do behaviorismo, expondo-lhe os conceitos básicos, discutindo-lhe as implicações mais gerais no campo do conhecimento e refutando as interpretações distorcidas dele, veiculadas por seus opositores. Para quantos se interessem pelo assunto, sobretudo professores e estudantes de psicologia, sociologia, educação e áreas correlatas, este volume constitui, assim, a melhor, a mais fidedigna introdução ao behaviorismo em geral e ao pensamento de Skinner em particular. Então, assim, sobre o behaviorismo é escrito pelo Skinner e ele é fundamental para quem deseja entender esta filosofia que embasa a ciência e a análise do comportamento, que inclusive tem vídeo comparando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a diferença das duas. Skinner foi o filósofo e psicólogo também que criou o behaviorismo radical, partindo um pouquinho das ideias do behaviorismo metodológico de Watson, dando aquela melhorada, e com isso ele criou a análise do comportamento. Por conta disso, ele é conhecido aí mais ou menos como humanizador do behaviorismo. É importante destacar que o behaviorismo ele vai contrário às ideias mentalistas, que são predominantes na nossa população no geral. E tal fator pode fazer com que essa leitura seja um pouquinho mais complicada, porque entra em conflito com as ideias que nós somos condicionados a acreditar ao longo da nossa vida. Em resumo, o behaviorismo ele não acredita nessa concepção de mente tradicional que a gente entende, como um espaço separado, como algo ali inconsciente. Ele acredita que a mente faz parte do corpo, é uma coisa só, é interação dos dois, é interacionista. Por isso que a gente vê o comportamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que talvez assim essa leitura seja um pouquinho mais complicada neste sentido, que a gente vai meio que sair de muita coisa que a gente acredita aí nos dias de hoje, acreditava na época que o Skinner escreveu, e vai meio que mudar esse pensamento ou não de acordo com a sua leitura. Inclusive, falando sobre mentalismo, o Skinner cita no livro muitas vezes Freud, o criador aí da psicanálise, e conceitos psicanalíticos psicodinâmicos, como uma forma de comparar com a visão behaviorista e meio que refutar, responder. Então é muito interessante que tem muita menção, porque a psicanálise, desde a época aí do Skinner, que estudou psicologia já até os dias de hoje, é muito dominante. Então quando ele faz esses contrapontos, eu acho que agrega demais na compreensão do behaviorismo, respondendo essas questões que são mais comuns às pessoas. Logo no início do livro, ele traz algumas questões que ele pretende respondê-las ao longo aí de todo o texto, todo o livro. Então, eu vou ler essas questões para vocês, para a gente também discorrer um pouquinho sobre o que a gente encontra no livro. Ele fala que são as falácias
são as mentiras, são as questões mal interpretadas do behaviorismo. Então ele crê que estão todas falsas. Então ele cita aqui, enumerando. A primeira é: o behaviorismo ignora a consciência, os sentimentos e os estados mentais. 2. Negligencia os dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo. 3. Apresenta o comportamento simplesmente como um conjunto de respostas a estímulos, descrevendo a pessoa como um automato, um robô, um fantoche. 4. Não tenta explicar os processos cognitivos. 5. Não considera as intenções ou os propósitos. 6. Não consegue explicar as relações criativas, na arte, por exemplo, ou na música, na literatura, na ciência ou na matemática. 7. Não atribui qualquer papel ao eu ou à consciência do eu. 8. É necessariamente superficial e não consegue lidar com as profundezas da mente ou da personalidade. 9. Limita-se à previsão e ao controle do comportamento, e não aprende o ser, ou a natureza essencial do homem. 10. Trabalha com animais, particularmente com ratos brancos, mas não com pessoas, e sua visão do comportamento humano atém-se por isso, aqueles traços que os seres humanos e os animais têm em comum. 11. Seus resultados obtidos nas condições controladas de um laboratório não podem ser reproduzidos na vida diária, e aquilo que ele tem a dizer acerca do comportamento humano no mundo mais amplo torna-se, por isso, uma metaciência não comprovada. 12. Ele é super simplista e ingênuo e seus fatos são triviais ou já bem conhecidos. 13. Cultua os métodos da ciência, mas não é científico. Limite-se a emular ciências. 14. Suas realizações tecnológicas poderiam ter sido obtidas pelo senso comum. 15. Se suas alegações são válidas, devem aplicar-se ao próprio cientista behaviorista. E, assim sendo, este diz apenas aquilo que foi condicionado a dizer e não o que pode ser verdadeiro. 16. Desumaniza o homem, é redutor e destrói o homem enquanto homem. 17. Só se interessa pelos princípios gerais e por isso negligencia a unicidade do individual. 18. É necessariamente antidemocrático, porque a relação entre o experimentador e o sujeito é de manipulação e seus resultados podem, por esta razão, ser usados pelos ditadores e não pelos homens de boa vontade. 19. Encara as ideias abstratas, tais como moralidade ou justiça, como ficções. E 20. É indiferente ao calor e à riqueza da vida humana, e é incompatível com a criação e o gozo da arte, da música, da literatura e com o amor ao próximo. Então, essas são algumas afirmações aí, são as 20 afirmações que o Skinner pretende explicá-las ao longo de todo o texto dele. E com isso ele vai expondo diversos temas também ao longo do livro. Ele fala um pouquinho sobre o comportamento operante, comportamento verbal, cognição, sentimentos. Inclusive, como eu citei anteriormente, ele fala muito também, comparando com as questões da psicanálise de Freud, ele tem uma parte que ele fala sobre os mecanismos de defesa, que é algo psicanalítico, entendido ali por Freud, e ele dá uma explicação behaviorista para isso. Então é muito bacana também ver esses contrapontos que ele faz. O último capítulo do livro se chama Recapitulando, e essas 20 perguntas que eu falei, ele simplesmente faz pequenas respostas, um resuminho das respostas, para caso não fique claro para todos no livro. Então ele volta, ele recapitula e responde as 20 questões de uma maneira mais clara, objetiva. Então é muito interessante também. E para quem que eu acho que destina-se este livro? A escrita do Skinner, ela não é difícil. Ela é uma escrita mais antiga e tem termos que a gente não está acostumado quando a gente tem uma visão mais mentalista. Mas pelo que eu trouxe anteriormente, eu acho que uma pessoa precisa ter minimamente uma base da análise do comportamento para que possa fazer usufruto melhor das ideias do livro. Então seja aqui acompanhando pelo canal, que eu estou soltando bastante coisa sobre análise do comportamento, seja pesquisando, seja na faculdade, se você está tendo, já teve a aula de análise do comportamento, pode ser que seja mais fácil você use o livro como se uma espécie de reforço, não no sentido de reforço positivo, mas uma espécie de complemento com os seus estudos.
Então pode facilitar porque você vai unir duas coisas, você está aprendendo e vai unir um pouquinho aí da filosofia do que você está aprendendo. Já se você deseja aí ser um analista do comportamento, está indo por esse lado, mas não estou gostando da análise do comportamento, eu acho que ele é uma leitura obrigatória, porque a partir da leitura dele e de outros livros do Skinner, falando sobre behaviorismo, falando um pouco sobre a raiz, a filosofia, fica muito mais fácil a gente entender a ciência depois. A gente não fica em algo tão aplicado, tão assim, eu sei a parte final, mas muitas vezes eu posso não entender o porquê. Então, esse livro vai ajudar bastante. E é um livro que eu não recomendo uma leitura única. Provavelmente você faça uma leitura completa, sim, li o livro, porém é um livro muito importante para se ter, sempre consultar. Tem muitos temas interessantes, comportamento verbal para mim é um tema muito interessante dentro da análise do comportamento, então tenho certeza que quando eu me deparar aí com um estudo mais focado, por mais que o livro seja um resumo e não seja tão aprofundado nos temas em si, eu acho importante para voltar a entender essa raiz e também procurar material mais focado aí em algum assunto que você deseja mais específico do livro. Porém, ele é de um tamanho razoável, não é tão grande, é pequenininho até, e ele vai trazer uma boa base para você entender um pouquinho da filosofia, dessa ciência do comportamento humano, que é muito interessante para a gente tirar um pouquinho esses mitos, e o próprio Skinner lá, há muito tempo atrás, já tinha, e ele até compara que muita gente falava naquele tempo, e até hoje em dia fala, que muitas dessas críticas que há ao behaviorismo, eu já citei isso em outros vídeos, é muito mais em cima das ideias de Watson, que Skinner mesmo fala que tá, tudo bem, ele pega ali uma questão que ele acha importante, porém ele recaptura, ele faz uma coisa muito maior em cima disso, então são críticas muitas vezes infundadas por uma falta de conhecimento. Então eu acho que esse aqui é muito importante para a gente tirar um pouquinho dessa visão deturpada da análise do comportamento, do behaviorismo como um todo. Eu acho que por hoje é só. Eu queria trazer aí mais uma leitura psi para vocês, desse livro que eu achei fundamental para quem gosta de behaviorismo, análise do comportamento. Comenta o que você achou, comenta aí sugestões de vídeos também, de obras literárias, pode ser também questões de cinema, qualquer tema de vídeo que você tenha interesse. Mais uma vez, me sigam nas redes sociais, @meiopsi.vitorjacob. Se inscreva no canal, deixe uma curtida e até o próximo vídeo.